dedicadas a esse tema, tá? Pela importância e pela complexidade, a gente vai ter 2 aulas, essa de hoje e a próxima, só para falar dos 6 sabores dentro da alimentação. Porque os 6 sabores, eles são a base que a gente usa para fazer os cardápios, para compreender os alimentos e também as ervas, né, e especiarias. Então, quando a gente fala de chás, de especiarias, de massalas, de tempero, de aquilo que não são remédios, né, mas que a nossa mente ocidental entende como remédios ayurvédicos, na verdade, eles são suplementos. O Ayurveda usa as ervas para fazer nutrição dos nossos tecidos profundos. Então, todo esse universo, ele é regido pelos 6 sabores. Tá? E aí, dentro do curso, a gente olhou para isso, né, para a questão dos doshas e da adequação em 2 etapas. Então, relembrando o que a gente viu na aula anterior, a respeito da forma de preparo dos alimentos. O que Vata e Kapha têm em comum é o frio. Então, nos momentos Vata e Kapha, ou quando Vata e Kapha estão mais em evidência em mim, na minha pessoa, ou quando eles estão em evidência no clima, que é o que mais nos afeta, a gente vai preferir alimentos quentes, uma porção maior de alimentos cozidos e fáceis de digerir. A gente vai usar para equilibrar o atributo frio, especiarias suaves para Vata e as picantes mais intensas para Kapha. O Vata precisa de umidade, água e preparações mais cremosas. O Kapha precisa de preparações mais secas. O oposto disso, em termos de temperatura, é o Pitta, né, que representa o calor. Então, quando está calor, ou quando eu tenho muito calor interno, a gente vai preferir uma porção maior de frutas, saladas de folhas, brotos e alimentos crus. Os temperos, né, precisam ser mais suaves, então, para dar sabor, a gente vai usar as ervas aromáticas. Folhas secas e frescas, né, manjericão, orégano, alecrim, salsinha, cebolinha, coentro. E também as preparações mais secas. Então, o Pitta também tem água, ele tem calor e água, né? E a gente vai usar, então, a forma de preparar os alimentos vai ser mais seca. Fazer isso com legumes assados, grelhados, os cozidos no vapor, aquilo que não tem tanto caldinho, né? Aquilo que não tem tanta água na preparação, tá? E aí vamos pensar nos alimentos para equilibrar cada dosha, que eu acredito que é uma das coisas que todo mundo busca, né? E compreender, principalmente, que eu só vou equilibrar aquilo que estiver em desequilíbrio. Então, o manejo do Ayurveda, ele está considerando o seu momento atual. É um pouco diferente, né, de oráculos e coisas que a gente está acostumado, como um horóscopo, por exemplo, que eu determino pelo dia que eu nasci, né? E existe um estudo de astrologia também nos Vedas, existe a astrologia védica, tá? Mas isso vai determinar características em mim que não vão mudar para o resto da vida, mas os nossos doshas, eles vão estar em movimento o tempo todo. Então, em que pese que a gente tem uma análise de constituição individual, a alimentação sempre vai equilibrar o momento. Tá? Então, a alimentação para Vata é anti-Vata, é para reduzir Vata. A alimentação para Pitta é anti-Pitta, é para reduzir Pitta. E a alimentação para Kapha é anti-Kapha, para reduzir Kapha. Quando as características destes doshas estiverem em evidência ou em excesso. A alimentação habitual, quando eu estou saudável, né? A alimentação para todos nós, ela precisa contemplar todos os sabores. E ela precisa ter uma variedade de nutrientes, a fim de nutrir todos os nossos tecidos, as nossas camadas internas, os nossos sistemas, os nossos microprocessos metabólicos, né, que demandam dos nutrientes.
Por curiosidade, né, a gente divide os nutrientes em macronutrientes e micronutrientes. Então, a gente precisa não só de minerais, vitaminas, né, e tudo isso que são micronutrientes para os nossos processos celulares, mas a gente também precisa de macronutrientes, que são proteínas, carboidratos e gorduras, né, que regem os nossos processos de formar energia, de ter energia, de colocar energia nas nossas atividades, ou seja, o nosso movimento, né, o nosso combustível. A dieta para equilibrar um dosha, ela tem então o objetivo, né, o princípio, de incluir uma maior quantidade daqueles sabores que têm os atributos opostos. A gente vai ver os sabores na sequência. Lembrem que quando a gente viu os doshas, a gente viu os atributos de cada dosha. E o Ayurveda usa isso didaticamente, né, como uma forma de ir encaixando bloquinhos, até criando tabelas, né? Se vocês quiserem se relacionar com isso dessa forma. Então, eles são formados pelos elementos que aquele dosha não tem. Ou seja, aqueles elementos que eu tenho em menor quantidade são os que eu preciso ingerir. Seja que esses elementos estejam em mim, na minha constituição, ou seja que esses elementos estejam, por exemplo, no clima, né? Como mais água, menos água. E a gente vai usar sempre uma quantidade moderada dos sabores que têm alguns elementos em comum com o dosha. E uma quantidade menor dos que reforçam os atributos daquilo que eu tenho mais, porque contém os mesmos elementos daquilo que eu já tenho, ou já tenho em mim, ou já tenho no clima. Então, a gente vai usar todos os sabores e distribuir isso em quantidades. Bastante daquilo que eu preciso, moderadamente, né, daquilo que eu já tenho, e bem pouquinho, ou evitar aquilo que tiver em excesso. Então, eu sempre digo que tem alimentos que a gente vai preferir eles, tem alimentos que a gente vai usar com moderação, tanto na quantidade quanto na frequência, e tem alguns que a gente vai evitar. Lembrando que evitar não é nunca utilizar, né? Mas é utilizar pouquinho ou utilizar eventualmente. Cada situação é bem particular. Então, é importante também observar que o excesso de um dos sabores na alimentação pode ser a causa do excesso do dosha. A primeira coisa, né, que eu analiso quando eu atendo uma pessoa individualmente, eu olho o cardápio dela, é aquilo que combina com os sintomas que ela tem. Por exemplo, se eu tenho secura, quais os alimentos que podem estar causando secura? Se eu estou muito inchada, quais os alimentos que podem estar ajudando a reter líquido? Se eu tenho muito calor interno, quais os alimentos que são picantes ou que estão reforçando esse atributo do calor interno? Entretanto, nenhum dos sabores deve ser retirado completamente, uma vez que todos têm papéis importantes, né, nas diversas fases do nosso processo digestivo. Então, para ter um bom Agni, que foi o tema do nosso início do curso, e para digerir completamente os alimentos, a gente precisa de todos os sabores. E aí, dentro das listas de alimentos, eu vou ter alguns mais adequados, outros menos, dentro do mesmo sabor. E também, dependendo do local onde a gente vive, da estação do ano onde a gente está, a gente vai observar, né, aquilo que a gente tem à nossa disposição. A gente não precisa, em geral, quando está saudável, pedir coisas da Índia, da China ou de outros países. A gente precisa das ervinhas que estão no nosso quintal. Isso a Ayurveda chama de satmia, que é um princípio de adaptabilidade. Então, existe um princípio energético dentro do Ayurveda que a gente usa para classificar tanto plantas quanto alimentos. No Ayurveda, alimentos e ervas são classificados de acordo com o seu sabor ou paladar, que é aquilo que a gente sente quando essa substância toca a nossa língua. Então, usar as coisas, né? Por exemplo, tomar um chá ou uma infusão sem açúcar, não colocar muito sal na comida, não usar remédios em cápsulas, mas deixar que as coisas entrem em contato com a minha boca
é bastante importante, não só para que eu perceba esse sabor, que a gente chama de raça, como para que eu tenha os seus efeitos, porque isso estimula o meu corpo. Quando uma substância toca a minha língua, ela estimula o meu corpo. Eles também são classificados pelo seu peso e umidade, o que a gente chama de guna. Pela sua energia, fria ou quente, o que nós chamamos de víria, e pelo seu efeito na nutrição do corpo, que nós chamamos de vipaka. Tá? Dentro desse curso, a gente não vai aprofundar esses outros aspectos. A gente vai falar mais dos sabores, mas é importante que vocês saibam que existe uma complexidade na forma como o Ayurveda analisa cada substância. E aí, para quem está nas outras turmas, aprofundando o estudo, vendo, né, as fichas das especiarias e tudo mais, a gente se refere a todos esses efeitos, tá? Porque eu vou ter, às vezes, uma combinação de efeitos. Eu posso, por exemplo, ter um amargo frio ou um amargo quente. Então, quem tem mais calor interno vai se beneficiar de um amargo frio, quem tem mais frio vai se beneficiar de um amargo quente. Então, além do sabor, eu tenho outras propriedades, né, que vão estar me ajudando a escolher ervas, alimentos e tudo mais. E quando vocês pegam livros de alimentação ayurveda ou livros de ervas e plantas, lá no final, geralmente existe uma tabela com várias substâncias, né, que serve de guia, e os livros se referem nessa ordem, raça, víria e vipaka. Eles não usam essa guna, né, embora ela seja considerada. Tá? Então, para que vocês também comecem a compreender melhor aquilo que vocês vão ver nos livros quando vão aprofundar o estudo. Bem, o que é o raça, né, ou sabor? Os sabores são 6. Então, o doce, o ácido, o salgado, o adstringente, o amargo e o picante. E assim como os doshas, eles são formados pelos 5 elementos primordiais. Então, a gente usa, né, os 5 elementos para dizer do que os sabores são feitos, ou seja, para dizer quais são as qualidades que predominam em cada sabor. O sabor, ele se refere à forma como o alimento é percebido logo que entra em contato com o nosso corpo, ainda na boca, o nosso paladar. Ou mesmo um pouco antes, pelo aroma e pelo olfato. E aqui inicia o processo digestivo. Já sentiram o cheiro da comida e o efeito que faz no nosso corpo? Para alguns dá água na boca, para outros dá uma sensação no estômago. Né? O aroma do alimento sendo preparado, ele nos convida a comer. Às vezes, se eu passo perto de uma fruta e sinto o cheiro dela, isso me chama atenção. Né? Então, isso vai abrindo o nosso Agni, isso inicia o nosso processo digestivo, isso acorda o nosso corpo para a digestão. Por isso, preparar o próprio alimento é muito especial. Porque eu entro em contato com ele ainda antes de colocá-lo na minha boca. O outro efeito importante que é essa guna, essa propriedade, é a gente observar que isso vai aumentar ou diminuir o peso. Então, aumentar ou diminuir o peso, o alimento ser leve ou pesado, está relacionado com os elementos terra e ar. Se eu estou muito leve, se eu estou muito vata, se eu estou muito aéreo, disperso, né? Eu preciso de peso, eu preciso do elemento terra. Pita também é leve, ele tem um movimento e ele tem uma fome, por exemplo, que às vezes não consegue conciliar o sono. Né? As pessoas que têm pita na constituição não conseguem dormir com fome, né? Por quê? Porque falta esse peso proporcionado pelo alimento. Então, isso é o elemento terra, isso é a presença do elemento terra que dá peso. E aí a gente tem que entender que os alimentos considerados pesados, eles têm valor em alguns momentos, porque esse peso é importante para nós. Ou o oposto disso, né, que é aumentar a leveza. Então, se eu estou muito pesada, procrastinando, com preguiça, se meus movimentos estão mais lentos, eu tenho muito kapha em mim. E eu preciso do oposto, que é o ar, que é a leveza.
Tá? Então, o alimento vai trabalhar nesses dois polos e também acrescentar água ou tirar água. Né? Isso eu acho que eu já falei bastante no preparo dos alimentos. Se eu estou muito seco, coloco água no preparo. Se eu estou muito úmido, tiro água no preparo. Então, isso tudo está dentro desse princípio. E a ação dessas substâncias, ela é determinada por uma regrinha. Então, o efeito dos alimentos, dos nutrientes no nosso corpo é definido pelo seu víria, né, que é o que acontece no corpo logo depois que eu como. Então, quando isso me toca aroma e paladar na região do rosto, da boca, é raça. Depois que um alimento entra em contato com o meu corpo, o que eu sinto logo em seguida é víria, que pode ser com ou sem fogo, ou seja, quente ou frio. Então, observem, por exemplo, quando vocês tomam uma xícara de café ou quando vocês tomam uma xícara de chá verde. Qual é a diferença? O que eu sinto no meu corpo? Isso me aquece ou isso me esfria? É dessa sensação que a gente está falando. Em geral, os alimentos frios vão promover no corpo reações, né, metabólicas que constroem tecido, e os quentes são redutores de tecido. Os sabores também são considerados por uma classificação que a gente chama VIPAC. E esse VIPAC tem relação com a ação do efeito pós-digestão. Então, o efeito pós-digestivo, depois que eu absorvi esses nutrientes, vai dizer respeito à interação com nossos tecidos e sistemas. E aqui, os sabores doce e salgado, depois que a gente comeu, tem um efeito doce. O que quer dizer um efeito doce? Quer dizer que eles nutrem todo o nosso corpo, eles nutrem os 7 tecidos que representam todos os nossos sistemas internos. O sabor ácido, ele tem um efeito ácido. Ele vai nutrir quase todos os tecidos, ele vai nutrir todos com exceção do tecido reprodutivo, tá? Que a gente chama de sucradato. E o sabor picante, o amargo e o adstringente, o efeito deles é picante. Então, o efeito picante quer dizer que seca e aquece. Então, a longo prazo, ou seja, quando eu como com muita frequência, eles podem me desidratar. É por isso que as pessoas de constituição vata ou em situações vata que tem muita secura, mesmo que seja frio seco, tem que tomar cuidado com os picantes. E muitas vezes não toleram os adstringentes, que são aqueles grãos, que são aquelas coisas que secam mais o corpo, né? Assim como o amargo. Tá? Então, a gente tem aqui 2 classificações: os que são nutritivos, né? Os que aumentam a massa corporal, e os que enxugam, os que diminuem, os que desidratam. Né? Doce, salgado e ácido vão formar tecido. Por que isso é importante? Né? Porque a gente sente se a gente precisa ganhar peso, massa corporal, ou se a gente precisa perder peso, massa corporal com muita facilidade. Eu vou detalhar depois quais são esses sabores, tá? Por enquanto a gente está vendo mais a regrinha. Bem, então, lembrar que doce, salgado e ácido constroem tecido, porque isso é o que a gente chama de VIPAC ainda, né? Dentro da ação da substância no corpo. E que picante, amargo, adstringente reduzem, secam, desidratam. Tudo isso para mostrar como é que se relacionam essas tabelas e lembrar, né, que essa frase no final ali ela é muito importante. Em que pese que existam essas regras, algumas substâncias específicas são exceções. Elas têm ações que não são explicadas por essas 3 propriedades e essa regrinha que eu mostrei ali antes. E isso no Ayurveda é chamado de Prabhav, que significa propriedade especial. Então, 2 substâncias que a gente conhece muito que tem Prabhav são o limão e o mel. O limão ele é ácido, mas ele não tem efeito ácido no corpo.
ele alcaliniza, né? E isso para o Ayurveda é chamado de Prabhava, ou seja, ele é uma substância milagrosa, né? No Ayurveda existe uma palavra para definir esse efeito mágico que algumas coisas têm. Eu acho isso muito lindo. Isso tira a nossa mente desse lugar de achar que tudo é regradinho, né? E a outra é o mel. Por isso a gente tem que tomar bastante cuidado com o mel, porque o mel ele tem um vírya quente. E o sabor doce, em geral, ele é frio, mas no caso do mel, ele seca e aquece. Então, ele tem um efeito oposto das outras substâncias de sabor doce. Por isso, não posso usar o mel como adoçante, não posso trocar melado por mel. Por isso, em alguns momentos, né, a gente evita o mel. Em outros, tanto limão quanto mel, eles vão ser extremamente medicinais, né? Justamente por esse efeito mágico que essas substâncias têm. E aí agora a gente vai ver os sabores no material que vocês receberam hoje escrito, né? Tem exatamente as mesmas informações que aqui, então vocês vão poder depois consultar. E eu sugiro que vocês façam esquemas dos sabores, que vocês desenhem, que vocês façam tabelas, que vocês vão relacionando qualidades e propriedades para uma melhor compreensão desse assunto, né? Então, o que é doce para o Ayurveda? Né? Para o Ayurveda, o que é doce é aquilo que toca a nossa boca e umedece quando a gente enche a boca de água, quando a gente saliva. Então, como grupo, né, estão os cereais, todos os cereais têm sabor doce, ou seja, aveia, trigo, quinoa, milho fresco, tudo isso, arroz, tem sabor doce. Açúcares, né, que a gente normalmente relaciona mais ao doce, algumas frutas e raízes, né, especialmente as féculas e amidos que são retirados das raízes. E ali eu tenho alguns exemplos, mas não se resume só a isso, tá? Trigo, arroz, leite, tâmaras, alcaçuz. É só para a gente ter uma ideia. Quando vocês quiserem sentir o doce, experimentem, coloquem uma substância na boca e vejam qual é o efeito que ela causa. O sabor doce é formado pelos elementos terra e água. Isso vai ser importante para relacionar ele depois com os doshas. Quem precisa de terra e água? Ou em qual momento preciso de terra e água? Aí eu vou usar mais desse sabor. A ação dele é refrescante e construtora de tecidos, né? Traduzindo para o Ayurveda, isso quer dizer que ele é frio, não é assim no sentido de causar frio e calor no corpo, mas de promover reações, né, em cadeia que vão ser anabólicas. Tá? E por essa ação refrescante, eu também posso relacionar com os doshas e tentar entender que quem tem mais calor precisa mais, né, quantidade maior dos sabores que são refrescantes. Esse não é o único. Quando a gente começa a refeição, a gente deve começar pelo sabor doce. E o motivo é porque ele estimula a primeira fase da digestão. Quando os alimentos de sabor doce tocam a nossa boca, a gente libera enzimas. As enzimas que digerem os carboidratos, elas estão na nossa boca. Então, também mastigar devagar é importantíssimo para que a gente consiga digerir bem, especialmente esse sabor doce. Qual é o efeito dele no nosso corpo? Ele aumenta a nossa vitalidade, ele nos promove resistência, ele gera massa corporal e isso acrescenta a sensação de totalidade ao corpo, nutre a calma e promove na nossa mente paz e contentamento. Olha como ele é importante, olha como a gente precisa desse doce. No início, antes da aula, quando a gente estava batendo papo, eu falei a respeito disso, né? Quando a gente sente vontade de comer um doce, o que o nosso corpo está pedindo? E o que comer esse doce nos proporciona? Né? No momento certo, na medida certa. Por que na medida certa? Porque o excesso também tem suas consequências.
Em excesso, o sabor doce aumenta o dosha kapha. E aí causa os desequilíbrios de kapha, como formação de muco, aumento de peso, obstrução e apego. Então, as causas elas não são só físicas, né? Há muitas questões que a gente tem mais sutis, que a gente considera emocionais ou comportamentais, elas também têm relação com o excesso de alguns alimentos. Por isso, a primeira vez que vocês analisarem a alimentação de vocês, analisem aquilo que vocês comem bastante, todos os dias em grande quantidade, para compreender se isso não está relacionado ao que vocês sentem, né? Isso é bem importante. O sabor ácido, né? Quais são os alimentos? Esse é mais fácil da gente perceber, né? Frutas cítricas, o tomate, iogurte, o vinagre. Queijo, uvas verdes, limão, tamarindo, hibisco. Ele é formado pelos elementos terra e fogo. Então, o ácido também tem terra, né? Mas a ação dele é aquecedora e construtora de tecidos. O anterior, ele era frio e construtor de tecidos. Esse é aquecedor e construtor de tecidos. Ele é leve, quente e gorduroso. Estimula o apetite, promove a salivação e favorece a circulação em todo o corpo, revigorando a mente e os sentidos. Esse é o prazer que a gente sente, especialmente no tomate e no iogurte, né? Que são dois alimentos que nos trazem essa sensação muito rápido, assim, que estão muito próximos no nosso dia a dia. Ele estimula o apetite, promove a salivação e favorece a circulação. Desculpa, eu já tinha lido essa parte. O excesso, né? O que o excesso do sabor ácido nos causa? Gastrite, inveja e ressentimento. Então, quem tem sintomas digestivos, né, de queimação ligados à gastrite, ou excesso de calor, ou excesso de circulação no corpo, que a gente vê pelas extremidades mais avermelhadas, ou às vezes a sensação até de movimento, né, nessa região do peito, taquicardia e tudo isso, deve comer um pouco mais devagar esse sabor ácido. A gente tem que sempre tomar cuidado com o excesso. E sempre tomar cuidado com aquele conceito do que é saudável ou não. A kombucha, o kefir, né, esses fermentados também são ácidos. E a gente não deve utilizá-los em excesso. Tá? Mas eles causam a sensação positiva, né? A gente tem algumas bebidas, algumas coisas ácidas que a gente toma, e como revigora a mente e os sentidos, a gente se sente muito bem, às vezes a gente vai ter a tendência a exagerar, porque a gente quer se sentir bem sempre. E aí a gente começa a juntar outras coisas, né? E outra coisa importante também com relação ao ácido, o ácido ajuda a reter líquido, porque a terra ela vai segurar o líquido e a umidade no corpo. Esse elemento terra faz com que o sabor ácido ajude a gente a inchar e engordar. Ele é bom para quem tem secura, para quem tem excesso de vata, para quem precisa ganhar peso, para quem está debilitado, ou nos momentos em que eu estou muito cansado. É aqui que a gente precisa ter uma moderação. Na alimentação, a gente ter ali uma saladinha temperada com limão, um pouquinho de tomate, alguma coisa, a gente vai comer na sequência do sabor doce, a gente vai comer isso junto. E eu não recomendo o kombucha, o kefir e essas, nem o iogurte, embora até tem algumas receitas com iogurte, né, na culinária indiana e ayurvédica. Mas eu não recomendo eles como bebida durante a refeição. Especialmente os fermentados que são prebióticos ou probióticos. Porque para ter efeito deles na nossa flora intestinal, a gente precisa consumi-los de estômago vazio, tá? Essa seria a lógica, né? E aí vamos ver o próximo sabor, né? O próximo é o salgado. O salgado tem uma variedade menor de alimentos, né? Sal, algas, shoyu e temperos em geral. São poucos os alimentos que têm o sabor salgado, né? E que ele é formado pelos mesmos elementos que o dosha pitta, fogo e água.
A ação dele é aquecedora e construtora de tecidos, né? Então, sim, ele vai gerar massa corporal por causa do elemento água, ele vai aumentar o nosso peso pelo elemento água. Ele é pesado, gorduroso e quente. O salgado, ele estimula as nossas secreções biliares, tem efeito antiespasmódico e laxante, ou seja, é importante sim que a gente tenha o sal na alimentação. A gente não deve retirar totalmente o sal, mas sim buscar um sal de boa qualidade, né, e na quantidade adequada. O salgado também ele promove a retenção de água. Então, em excesso, ele vai causar retenção de líquido. E quem tem retenção de líquido precisa de moderação nesse sabor. E ele também acalma e reduz a ansiedade. Então, esse é um dos efeitos da alimentação em nós, tão importante para que a gente tenha equilíbrio emocional. O que o sal em excesso faz, né? O salgado em geral, ele intoxica o sangue, favorece doenças de pele, inflamações, úlceras, espinhas, hipertensão, raiva e impaciência, que são todas características de pita em excesso. Então, dessa forma, a gente percebe também a relação da proporção que eu tenho que ter. Se é muito verão, se está muito calor, se o clima está muito pita, ou se eu tenho em mim muito pita, muito calor, muita raiva, muita paciência, eu preciso tomar cuidado com esse sabor. Mas nunca excluir ele completamente, porque se eu excluir completamente, a minha digestão vai ficar prejudicada. O sabor picante, né? O sabor picante, ele também aumenta bastante pita e o calor corporal. Né? Os alimentos são as especiarias e alguns legumes e folhas, principalmente a pimenta, o gengibre, o alho, o rabanete, né? E aí o agrião é ali para a gente ter um exemplo de que tem folhinhas que são picantes. Onde eu preciso tomar cuidado aqui, né? O gengibre, que está muito famoso por suas propriedades anti-inflamatórias e ele aumenta bastante o calor corporal. E o alho, que a gente está muito acostumado a usar no dia a dia, e às vezes a gente usa durante o ano todo, mas na verdade ele vai ser mais adequado na estação fria. E se eu tiver excesso de calor, eu preciso de moderação, eu preciso evitar muitas vezes esses alimentos. O que ele causa em excesso, que é lá embaixo a última linha ali, é bastante comum nas queixas, né, que eu vejo das pessoas hoje em dia: queimação, ardência, inflamação, raiva e impaciência. Então, o cuidado, às vezes, se eu tenho uma inflamação, buscar o gengibre como anti-inflamatório. Porque aí eu estou considerando somente as suas propriedades e não estou considerando a interação, né, a ação dessa substância no meu corpo. Por isso, a gente precisa de uma adequação das substâncias quando a gente vai usar os alimentos mais como fitoterápicos, né? Por quê? Porque o picante é formado de fogo e ar. Tá? Isso significa que ele tem elementos em comum com vata e com pita. Para quem vai ser bom o picante? Quem é o oposto de vata e pita? Quem precisa aquecer e secar, né? É quem tem excesso de kapha, ou é a estação, o clima, o momento muito kapha, quando está aquele frio e muito chuvoso, né? Por exemplo, tomar um quentão é bom quando? Tomar um quentão é bom no inverno mais rigoroso. Se eu tomar um quentão no verão, eu vou ter um efeito adverso. Então, tudo tem o seu lugar, né? E é olhar e reconhecer esse lugar que é importante aqui. A ação dele, então, é aquecedora e redutora de tecidos. Ele é leve, quente e gorduroso. O sabor picante, ele estimula a digestão no intestino delgado, promovendo uma boa transformação dos alimentos e absorção dos nutrientes. Ou seja, ele é importante para todos nós. Algumas pessoas que são mais sensíveis vão precisar dos picantes mais suaves. Né? Por exemplo, como eu coloquei lá na preparação para as pessoas pita, usar as folhinhas, né? Folhinha de hortelã, de manjericão,
de salsinha, elas são picantes e elas são mais suaves. Então, ele estimula essa fase da digestão e ajuda a absorver os nutrientes. O sabor picante também purifica o nosso corpo, especialmente o sangue. Por isso, ele é muito usado nas dietas de desintoxicação. Quando vocês receberam a orientação da desintoxicação, todo mundo usou um picante, e quem tinha mais sensibilidade ao calor usou um picante com um veículo, que é o ghee, que equilibra esse sabor. Mas a gente não pode fazer um uso contínuo disso. Tudo que desintoxica, tudo que purifica, a gente faz o uso por um período e depois reduz. Tá? Na terapêutica, ele dissolve coágulos e promove cura de doenças de pele. E a ação dele é descongestionante, amplia a mente e os sentidos. Então, quando a gente está com essa condição de rinite, sinusite, quando a gente não está respirando bem, quando a gente tem excesso de muco, é esse sabor que vai ajudar a equilibrar as coisas. Eu preciso lembrar que depois que eu equilibro, eu reduzo ele daí, para não secar e para não reduzir tecidos, que foi o que a gente viu lá no início, e o sabor adstringente, Quais são os alimentos adstringentes? Isso é bem importante porque o adstringente, o nome já diz, aquilo que é adstringente seca. Então, pode ser que eu precise secar, perder peso, reduzir excessos, ou pode ser que o oposto disso, quando eu preciso nutrir profundamente, quando eu estou muito vata, quando eu estou muito cansado, eu preciso ter cuidado com aquilo que seca demais. Então, o adstringente ele vai ser base da alimentação para quem tem mais características de Kapha, e ele vai precisar de bastante moderação para quem tem características de Vata. E aqui tem muitos alimentos mesmo, que formam a base da nossa alimentação, especialmente para quem é vegetariano. Precisa uma atenção no equilíbrio entre o adstringente e o doce. Porque o doce, onde estão os cereais, estão muitos alimentos que a gente excluiu. E aqui no adstringente tem muitos alimentos que a gente considera saudáveis, mas a gente não percebe o quanto isso vai tirando o elemento água do nosso corpo, E o quanto às vezes tirar essa lubrificação interna e a nutrição dos tecidos profundos pode causar desequilíbrios. Quais são os exemplos ali, São, então, legumes, leguminosas e algumas frutas, tá? Feijões, lentilha, banana verde, o mel, milho, a soja. O milho aqui, ele tá mais no sentido da farinha de milho, tá? O milho fresco tá no doce e as farinhas estão no adstringente. A soja, o tofu, a cenoura, a batata, caqui, pera, maçã, romã, aipo, alface e mirra. Então, assim, eu como às vezes uma saladinha de alface e eu acho que eu estou fazendo assim, tipo, o mais saudável porque eu estou comendo folhas. Mas, na verdade, eu estou causando um efeito adstringente no meu corpo. O adstringente é formado pelos elementos terra e ar. Tá? Então, ele é bem seco. Essa mistura seca é característica. E ele vai ser excelente para o dosha pitta, porque ele equilibra o pitta pelos opostos. Então, o que o pitta não tem? Se o pitta tem fogo e água, o que lhe falta, o seu oposto é terra e ar. Então, ele pode ser uma grande base para os pittas. E também, pela ação redutora de tecido, para as pessoas de natureza Kapha. Porque aí, comparando a base da alimentação entre cereais e as leguminosas, comparando os sabores doce e adstringente, o doce vai ser muito bom para Vata e para Pitta, e o adstringente vai ser muito bom para Kapha e para Pitta. Então, a ação do adstringente é refrescante e redutora de tecidos. Ele é seco, forte e frio. Ele estimula a formação do bolo fecal no intestino grosso. Então, muitas vezes, quando a gente tem o intestino mais preso ou mais lento, pode ser a falta desse bolo.
né? Pode ser a falta de alimentos mais pesados na alimentação, como, por exemplo, algumas raízes que estão nesse grupo, né? É a ação que a gente está acostumado a conhecer das fibras. As fibras secam, as fibras puxam água. E tem ação sedativa. Então, ele também dá uma acalmada, traz clareza mental e favorece a introspecção. Por outro lado, essa ação sedativa, se eu comer em excesso, eu vou ter aquela preguiça, né? Aquele soninho depois do almoço. O excesso dele causa gases, preocupação, medo e ansiedade. Ou seja, o excesso de adstringente ele causa exatamente os sintomas de vata em excesso. E aqui a gente precisa prestar bastante atenção para esse excesso. Tá? Uma grande base da nossa alimentação e da comida está tudo aí. Então, depois também dessa aula, vocês acabam fazendo uma revisão, né? E na próxima aula a gente vai falar bastante a respeito disso, né? De como compor o que a gente come no dia a dia para ter equilíbrio. O último sabor da refeição é o amargo. O que a gente precisa comer por último é o amargo. Então, o que está no sabor amargo? Algumas folhas verdes escuras, né? Algumas são adstringentes também, e especiarias. Exemplo ali, né? Rúcula, dente de leão, babosa e cúrcuma. A cúrcuma está aqui e é um outro queridinho, assim, pelas suas propriedades antioxidantes, pela sua beleza, né? Pelo seu brilho, assim, em termos de efeitos. Mas se eu usar em excesso, eu vou aumentar os elementos ar e éter. Ar e éter são os elementos que formam o dosha vata. Então, o amargo é igualzinho a vata e ele agrava muito vata. Se eu tenho vata em excesso, eu preciso tomar muito cuidado com o sabor amargo. A ação dele é refrescante e redutora de tecidos. Então, isso torna ele excelente para kapha e para pita. Né? Especialmente para pita, que precisa refrescar e tem água em excesso. Mas também para kapha, por causa da ação redutora de tecidos. Ele é leve e frio. O sabor amargo, ele estimula o fígado. Né? E o fígado faz o processo de segundo nível da digestão. Tá? Então, o sabor amargo, ele favorece o nível sutil da digestão, que é a transformação e a absorção dos 5 grandes elementos depois que a gente absorve os nutrientes. Então, depois que os nutrientes são absorvidos no nosso intestino, ao longo de todo o intestino, o nosso fígado faz a distribuição dos 5 grandes elementos no nosso corpo. E esse processo é estimulado pelo sabor amargo. Por isso, ele precisa ser o último na refeição. Por isso, esses alimentos precisam ficar por último quando eu faço o meu prato, né? Ou uma saladinha de rúcula, ou às vezes um pouquinho de chá verde depois que eu comi, e nunca a sobremesa. Lembrem que o sabor doce, ele estava lá no início, né? O doce é o primeiro e o amargo é o último. E isso também informa para o nosso corpo que que o processo terminou, né? Que a digestão vai para uma próxima etapa. Então, quando eu como o amargo, ele geralmente vai cortar a fome e ele vai tirar a vontade de continuar comendo. Tá? É um efeito que a gente sente ao longo do tempo quando a gente muda essa distribuição do que a gente come primeiro e o que a gente come por último. Sabor amargo, ele auxilia a digestão dos açúcares e da gordura. Desintoxica, purifica o sangue, tem ação anti-inflamatória e germicida, amplia os sentidos e as emoções. Esse efeito vocês sentiram quando a gente fez aquela semana de chá amargo. Né? E por que algumas pessoas sentiram com mais intensidade esses efeitos e eu pedi para tomar 2 xícaras de chá ao invés de 3 ou fazer só uma semana ao invés de 2? Quem tem mais características de vata, quem tem mais ar e éter, já tem esses sentidos e emoções ampliados. Então,
exacerba, né? É bom para todo mundo precisa dessa desintoxicação em algum momento, mas a quantidade e a frequência é o que muda. Tá? Isso é uma coisa bem importante da gente observar em todo o conjunto da alimentação. A gente precisa de tudo, mas a quantidade e a frequência de cada coisa é que a gente vai equilibrando. Né? E aí vocês vão compreendendo também o que vocês sentiram naquela semana. Quem se sentiu muito bem, quem se sentiu muito leve, quem se sentiu ok nessa semana dos chás mais amargos, né, vai poder usar esse sabor com mais frequência na alimentação. O excesso, né? Por que a gente faz 1, 2 semanas e interrompe? Por que a gente coloca alguma coisa ali como um pouquinho de rúcula no final? Um chazinho verde, alguma coisa pequenina desse sabor, né? Porque o excesso dele aumenta a aspereza e a secura. Então, vai promovendo indiferença e amargura. E ele também reduz o sêmen e a medula óssea. Né? Então, também a nutrição dos nossos tecidos profundos, ela está bastante relacionada pelo Ayurveda à fertilidade. Né? Existem processos para trabalhar a fertilidade, dando nutrição adequada também ao tecido reprodutivo. Em resumo, né, de forma geral, porque a gente vai discutir bastante esse assunto na próxima aula, e eu gostaria que vocês estudassem muito durante a semana o que vocês sentem, características de vocês e o que vocês precisam equilibrar e em quais sabores estão. Ou está aquilo, as qualidades que vocês precisam promover. Eu preciso tirar o excesso daquilo que me causa sintomas e eu preciso promover a qualidade oposta. Essa é a regrinha. E aí aqui tem um resuminho. Em geral, Vata, que é a área éter, precisa mais de doce, ácido, salgado. Menos adstringente, amargo e picante. Alguns exemplos de alimentos que equilibram Vata. E equilibrar Vata quer dizer que aumenta a Kapha. As frutas doces, o abacate, o coco, o arroz basmati, a banana, as uvas, cereja e laranja. São só exemplos, tá? Tem muito mais alimentos do que isso. Pita, né? Pita é fogo e água. Pita precisa de doce, amargo e adstringente, em maior quantidade, e menos ácido, salgado e picante. Alguns exemplos de alimentos que equilibram Pita e por isso também aumentam Kapha: arroz, leite, trigo, os brotos, né, que são os germinados, a salada verde, sementes de girassol, aspargos frescos, manga, ameixa e frutas doces. Kapha. Kapha é formado por água e terra. Precisa de mais amargo, picante e adstringente. Como amargo e picante são poucas as substâncias e elas não representam base da alimentação, a base da alimentação para Kapha, ou seja, anti-Kapha, né, que reduz Kapha, vão ser o grupo dos alimentos adstringentes. E pouco, né, menos do doce, salgado e ácido. Alguns exemplos de alimentos que equilibram Kapha, ou seja, aquilo que equilibra a Kapha vai aumentar Vata e Pita ao mesmo tempo. Leguminosas, né, os grãos, milho, arroz cateto, frutas secas, romã, morango, framboesa, folhas verdes amargas e brotos. Aqui é para ser um resumo, né? Então lembrem que normalmente em nós, como constituição, predomina mais que um dosha. Às vezes o desequilíbrio ele não é o mesmo da nossa constituição. E a gente sempre considera o clima, né, do lugar ou do momento que a gente está. Então, de forma geral, voltem lá também nas características dos doshas e voltem nas características de cada sabor, para que vocês possam estudar, avaliar, comparar. E aí, essa é a parte
que a gente usa para fazer os cardápios. Então, a gente vai ter mais uma aula a respeito dessas combinações, né? E a gente vai ter uma aula inteira para conversar a respeito de como montar cardápios e como equilibrar os doshas a partir dos efeitos dos alimentos. Para isso, eu preciso que vocês estudem muito durante essa semana e para a próxima aula vocês tenham em mente, né, as características de cada dosha e as características de cada sabor.